O assunto de hoje é polêmico. Nós vamos falar sobre a vizinhança. Como que é a vizinhança da nossa casa, do nosso lar, nos influencia. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. É muito polêmico, sim, gente, principalmente quando nós falamos em energias e como essas energias podem nos influenciar. Dentro do Feng Shui, nós temos algumas situações que a gente observa quando vai fazer uma consultoria, a gente observa se aquela residência, né, a casa ou apartamento está próximo de cemitérios, delegacias, bares, boates, né, aqueles inferninhos, né, hospitais, cemitérios. A questão de igrejas também, que é bem polêmico, né? Já falei nisso aqui no canal, sobre a questão das igrejas, né? Então, esses locais onde tem bastante movimentação de pessoas que estão ali por diversos motivos, mas geralmente não são motivos assim de grandes alegrias ou de felicidades, né? Quem vai numa delegacia, né? Num cemitério, lugar de tristeza, né? Hospitais, tudo mais. Existe ali, então, quer dizer, uma energia pairando nesses lugares que podem, se eu estou a minha residência é muito próximo da minha casa, essa energia desse local pode influenciar a minha casa. Então, tu veja como dentro do Feng Shui isso é importante e a gente tem que observar e tem como fazer curas, né, ou correções a respeito dessas situações. Mas, esta semana eu recebi uma pergunta de uma pessoa que ela me disse assim: Poli, quanto que a influência dentro de um prédio de vizinho, que eu tenho vizinho em cima, tenho vizinho embaixo, às vezes eu tenho vizinho do lado, do outro lado, na frente, atrás, depende do tipo de apartamento que você mora, do edifício que você mora, você pode estar cercada de bastante vizinhos, né? Então vamos lá entender um pouquinho sobre essa questão de vizinhança, tá? Uma que você tem que observar, que se você está morando num prédio residencial, então se diz ali que são pessoas que têm o quê? Um convívio familiar, que estão procurando se estabilizar na vida, então tem os mesmos objetivos praticamente que você, que é cuidar da sua família, cuidar do seu emprego, do seu trabalho, então mais ou menos eles têm o mesmo... estão na mesma sintonia que você. Dificilmente você vai para um lugar onde existe uma distorção muito grande daquilo que você é, daqueles princípios que você tem. Somente quando você muda realmente de uma região ou de um país que você vai ter o quê? Esse conflito, às vezes, cultural ou um conflito em questão de ideais, né? Que foge muito daquilo que você é. Mas, no geral, gente, no geral, nós estamos localizados em lugares, em residências, né, em condomínios, né, ou em bairros que estão muito próximos à tua qualidade de vida ou ao teu estilo de vida. Né? Então, se você mora num prédio, a maioria das pessoas, num prédio residencial, a maioria das pessoas que estão ali tem mais ou menos o mesmo tipo de vida que você tem. Não difere muito daquilo que você é. Então as pessoas têm os mesmos objetivos. E o que a gente deve fazer? Nós temos que cuidar da nossa casa. Da porta para dentro é onde eu vou poder o quê? Cuidar das energias. Então, nós fazemos todas aquelas correções, fazemos as ativações. E da porta para fora ali existe o quê? O espaço em comum, que nem as ruas são o quê? Espaços comuns que todo mundo usa. Daí você vai me dizer assim, não tem energia ali? É lógico que tem energia ali. Por tudo tem energia, gente, não é uma coisa localizada. Não, nós não conseguimos separar uma coisa da outra. O que nós fazemos dentro do Feng Shui é cuidar da nossa residência, do nosso lar, daquilo que nos pertence. Então, se eu moro num apartamento, eu vou cuidar desse espaço do meu apartamento.
Eu cuido dele, fazendo tudo aquilo que a gente, das técnicas dentro do Feng Shui. Se eu tenho uma casa, eu vou cuidar do quê? Do meu terreno, não é só a casa, eu tenho que cuidar da casa e tenho que cuidar do meu terreno também, tá? Porque tudo isso me pertence, tudo isso é da minha responsabilidade. Mas vocês vão me dizer, Poli, mas eu não sou igual aos meus vizinhos são barulhentos, os meus vizinhos não sei o que lá, ninguém respeita. Aqui que vem a grande polêmica, gente. Porque nós estamos no meio onde nós somos semelhantes. Nós somos muito parecidos com as pessoas que estão próximos à nossa casa, ao nosso apartamento. Então, quer dizer, nós temos que fazer um espelho o nosso vizinho. O que te irrita tanto no teu vizinho é aquilo que você está sentindo em você. E isso aqui que é a questão de várias polêmicas, né? Porque a gente se espelha na nossa casa para dizer quem nós somos, certo? Eu olho a tua casa e eu posso dizer muitas coisas sobre você. Então, se você olha a tua casa sem dizer assim, sem dar justificativa, gente, é aquela questão assim, por que eu não organizei esse espaço aqui, vive bagunçado? Eu dou 500 tipos de desculpas. Não é isso, gente. Nós temos que olhar, focar e dar uma única resposta. Eu não fiz por quê? Então, se eu estou convivendo num lugar onde as pessoas não têm respeito, as pessoas falam alto, tem som alto, tem muita briga, eu tenho que observar o que tem disso dentro de mim. É um espelho. A nossa comunidade é um espelho daquilo que nós somos. Não fica só na casa, mas fica na comunidade. Desde pequena, meu pai sempre me ensinou que a gente tem que respeitar muito os vizinhos e procurar não ter intrigas com eles, né? Porque eles são o quê? Alguns dizem que é o nosso primeiro parente mais próximo é o vizinho, né? Não tem esse ditado, né? O primeiro parente mais próximo é o vizinho, né? E a gente nunca sabe se um dia não vai precisar da ajuda de um vizinho. Então, o meu pai sempre teve esse conceito de temos que respeitar o vizinho, né? Os vizinhos faziam desaforo e não sei o quê, e às vezes, né, naquela época ali, às vezes eles colocavam criação de animais muito próximos à cerca da casa dos meus pais, né? Então, meu pai disse, não, isso não dura para sempre. E realmente não dura para sempre. Tudo passa. Às vezes tinha outro vizinho lá que encrencava, né? O meu pai tinha plantação, tinha as árvores frutíferas, vinham roubar e o meu pai sempre dizia, isso não dura para sempre. E não durou para sempre. Aqueles se passaram e meu pai viveu muitas e muitas décadas naquele lugar. Então, gente, nós temos que pensar assim, não adianta querer arrumar encrenca com o vizinho ou falar mal do vizinho, porque isso passa. Ou nós saímos dali, vamos para um lugar melhor, tá? Por que nós saímos dali que nós vamos para um lugar menor? Porque nós não se equiparamos ao mesmo nível de energia que vem do meu vizinho. Eu tenho que fazer o quê? Elevar a minha energia. É aqui que entra as questões do Feng Shui. Porque quando você equilibra as energias dentro da tua casa, você está numa vibração um pouquinho mais alta. E quando você não está na mesma frequência, tá? Você não pega a sintonia. É a mesma coisa que quando você quer sintonizar as ondas de rádio. A energia é a mesma coisa, gente. Então, quer dizer, a energia está fluindo, né? Vamos falar das ondas do rádio, né? Se você quer pegar certa lá, você tem que sintonizar em tais ondas, tá? Então, você muda lá as ondas do rádio para pegar aquela frequência. É a mesma questão de energias. Se você está naquele local, a tua energia é muito parecida. Você chegou naquele local, a tua energia é muito parecida, porque você se aproximou daquilo. Se você quer que haja mudanças da tua vida em relação àquela comunidade que você está inserida, você tem que o quê? Mudar a energia. Então, quer dizer, você vai mudar
A frequência. E como que a gente faz isso? Bom, primeiro começa com o equilíbrio das energias dentro da nossa casa. Nós vamos equilibrar as energias dentro da nossa casa. Quando nós temos equilíbrio, nós vamos ter o quê? Uma paz. E quando nós temos um pouquinho mais de paz e a gente não começa a ficar se preocupando com o ao redor, que eu não posso fazer nada, mas sim com aquilo que é de minha responsabilidade, que é a minha casa, é aquilo que eu posso mudar aqui, tudo se transforma, gente. Tudo se transforma. Eu vou falar de algumas coisas assim, da minha experiência com moradias. Então, quando eu casei, eu fui morar com meu marido, tá? Nós fomos morar na casa da minha sogra e a minha sogra foi para um sítio, nós ficamos ali naquela casa da minha sogra e tinha muitos vizinhos próximos. Então era um terreno que tinha várias moradias, né? E realmente era muito difícil aquele convívio com várias pessoas, principalmente eu dava aula em casa, eu dava aula particular, então eu precisava de silêncio, né? E as pessoas passavam do lado, eles tinham que passar do lado da minha janela da minha sala para ir para as casas, e geralmente as pessoas passavam ali, faziam muito barulho, conversavam, paravam ali para bater papo, e eu com alunos dentro de casa. E eu sempre pensava assim, bom, eu vou elevar o meu tom de voz, eu levo o meu tom de voz, né? A criança está percebendo aqui, não vai se distrair com aquelas pessoas que estão do lado. E sempre com aquela questão que o meu pai me falava, isso não vai durar para sempre. E realmente não durou para sempre, gente, tá? Houve mudanças na minha vida, eu construí uma casa, fui morar num lugar onde eu não tinha vizinhos próximos, né? Aliás, nem tinha vizinhos, porque era um terreno grande, era um terreno da minha família. O vizinho mais próximo da minha casa era a casa da minha mãe e do meu pai. Eu tinha outro vizinho na frente, mas esse vizinho nós tínhamos um muro ali, um muro alto e uma distância muito grande entre uma casa e outra, então eu não tinha vizinhos. Tu vê como as situações vão mudando ao longo da nossa vida, tá? Depois dessa casa, eu comprei essa casa aqui e a comunidade aqui que eu moro, esse bairro aqui, é um bairro muito bom na minha cidade, então nós não temos problemas de confusão com vizinhos e nada disso. Gente, nós devemos cuidar das nossas coisas. Quando nós começamos a aplicar o Feng Shui e a perceber que eu posso só mudar aquilo que me pertence, se você está num lugar que os vizinhos estão te perturbando, foca em você, tá? Não cria raiva, não cria ódio daquilo que está ali. E lembre que isso não dura para sempre. Isso não dura para sempre. Foca em você, foca no teu trabalho, foca naquilo que você consegue fazer neste momento e que logo tudo vai se modificar. Você vai ter tanta prosperidade que você vai para um lugar melhor, ou esses vizinhos que estão te incomodando vão seguir o seu rumo. Vou fazer um convite para vocês, esse canal é aqui para nós donas de casa. Me conta como é que é a tua vizinha, aquelas vizinhas que estão perto da tua casa, o que você faz para cuidar um pouquinho mais da tua casa, para não interferir tanto, às vezes, essa perturbação do vizinho, né? Se inscreve nesse canal para dona de casa e para aquelas que gostam de o quê? Equilibrar as suas energias através do quê? Das técnicas de Feng Shui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada. Até o próximo vídeo.